Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versos 31 a 34. Depois, versos 54 a 62. Versos 31 a 34. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora, vamos ler, por gentileza, versos 54 a 62. Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã sobre restauração. E falar sobre esse tema à luz da vida, da biografia, da história de Pedro, um dos grandes líderes do cristianismo. Um homem que era pescador, casado, tinha nascido em Betsaida, irmão de André, filho de João, que morava ali ao redor do mar da Galileia, e que foi chamado por Jesus para ser discípulo e apóstolo e o líder deles. Um homem muito parecido com você e comigo. Um homem que era marcado por altos e baixos, por avanços e recuos, por escaladas e quedas. Um homem constante, às vezes corajoso, mas em seguida às vezes era covarde também. Professava confiança inabalável em Jesus para depois naufragar na fé. Devotava fidelidade incondicional a Jesus para em seguida negá-lo covardemente. E aqui eu queria, à luz das Escrituras, olhar primeiramente quais foram os degraus que ele caiu, desceu de abismo em abismo. Porque é isso que acontece tantas vezes com você e comigo. Nós não somos melhores do que Pedro. Nós temos a mesma característica de Pedro. Aliás, Pedro está aqui hoje. Pedro está aqui hoje. E ele mora debaixo da sua pele. E o sangue dele corre em suas veias. E o coração dele bate em seu peito. E os deslizes de Pedro muitas vezes são os nossos também. Você de fato nunca é tão fraco como quando você
confia na sua própria força. Quando você acha que você é forte, que você resiste, você tem poder, você é capaz, e confia nisso consiste a sua fraqueza. Então, eu gostaria que vocês olhassem comigo quais foram os degraus da queda deste homem. Em primeiro lugar, a presunção autoconfiante. Está aqui em Lucas 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. E ele demonstra esta presunção de duas maneiras. Primeiro, quando ele se julga melhor que os seus colegas, do que os outros. Lá em Marcos 14, 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro olhava para ele mesmo e dizia o seguinte: eu sou melhor que os meus colegas, eu sou mais forte do que eles, eu tenho musculatura espiritual que eles não têm, eu tenho fibra que eles não têm, eu tenho uma fidelidade superior a deles. Eles podem fraquejar e possivelmente fraquejarão, mas eu não. Se todos se escandalizarem, eu não vou me escandalizar. E aí está um grande perigo, é de você olhar-se no espelho e se sentir melhor que os outros, mais crente que os outros, mais espiritual do que os outros. Aí estava a derrocada dele. Mas notem, em segundo lugar, nesse ponto, a confiança exagerada em si mesmo. Estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Eu estou pronto, eu sou capaz, eu tenho estrutura, a corda não rói do meu lado. Você nunca é tão fraco quando você está convencido que você é forte, porque aí você não vigia, aí você não se acautela, aí você transfere a confiança de Deus para você mesmo. O segundo degrau da queda de Pedro foi sua indolência. Jesus Cristo, ao chegar no Getsêmani, disse para eles, para os discípulos de Pedro inclusive: vigiai comigo, a minha alma. E isso eu disse para o grupo mais seleto, mais fechado, mais próximo, Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus vai orar sozinho, e ele ora, e ele chora, e ele derrama lágrimas, e sangue brota dos seus poros, e ele molha o chão com as suas lágrimas e com o seu sangue. Quando se volta para Pedro, ele está dormindo. E Jesus volta para o segundo ranking de oração, e ele está dormindo ainda. E Jesus conclui o seu período de oração, e Pedro está dormindo ainda, dormindo na mais titânica batalha da humanidade, dormindo quando deveria estar orando, dormindo quando deveria estar vigiando, dormindo quando deveria estar velando. Quantas vezes nós também dormimos no fragor da batalha, na refrega da batalha, fraquejamos, como Pedro. Enquanto Jesus estava na mais terrível agonia, Pedro estava dormindo, e Jesus pergunta: Pedro, não pudeste vigiar nem uma hora? Não pudeste orar nem uma hora? Mas o terceiro grau, ou o terceiro degrau da queda de Pedro, irmãos, está na sua precipitação. Quando Judas, que receberam uma guarda armada dos romanos e do sinédrio, e capitaneia a corja que vai fortemente armada a prender a Jesus no Getsêmani, Jesus, ao terminar o período de oração, vai lá e acorda Pedro e os seus colegas e diz: despertai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco, soldado romano. Ele não entendeu. Valentia carnal não é suficiente para enfrentar os grandes desafios da vida. Ele estava usando a arma errada, ele estava usando a arma com a pessoa errada, ele estava usando a arma no lugar errado, ele estava usando a arma com o propósito errado. Quantas vezes, irmãos, há quedas na nossa vida porque nós usamos as armas carnais para enfrentar lutas espirituais. Jesus Cristo chegou a dizer: ô Pedro, guarda essa espada. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, e Ele nos mandaria aqui 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, ou seja, uma legião para cada um de vocês, discípulos, e mais outra legião para mim.
Quarto degrau da queda de Pedro, meus irmãos, acontece quando ele começa a seguir a Jesus de longe. Aí Jesus é preso. Os discípulos fogem. E diz a Bíblia que Pedro, conforme Lucas 22, 54, e você pode conferir aí, então prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Ele se acovardou. Aquela coragem dele derreteu. Aquela bravata e aquela valentia carnal evaporou. Ele não quer perder Jesus de vista, mas ele não tem coragem, ele não tem peito, ele não tem firmeza para dizer, não, eu sou discípulo dele, eu sou apóstolo dele, eu estou do lado dele, eu me comprometo com ele. Aliás, eu fiz uma promessa de ir com ele para a prisão e para a morte. Quantos estão seguindo Jesus de longe? Quantos estão acovardados diante dos desafios ou das perseguições? Mas ainda, quinto degrau da queda de Pedro, foram as más companhias. Versículo 55 diz, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Agora Pedro está sentado na roda dos escarnecedores, daqueles que estão zombando, blasfemando de Jesus. Ele está lá, como um agente secreto do reino, como um discípulo disfarçado pela máscara da covardia, como alguém que não tem coragem de se apresentar. Quantas vezes, meus irmãos, o afastamento é lento, é lento. A pessoa não vai se afundar no pecado de um dia para a noite, não. É um passo após o outro, é um abismo chamando outro abismo, é ceder aqui, é ceder ali, é ceder acolá, é transigir aqui, é transigir ali, é transigir acolá, é perder de vista as alianças feitas, os compromissos assumidos. E a pessoa vai se afastando imperceptivelmente. E está aqui Pedro, não só seguindo Jesus de longe, mas agora perto daqueles que zombam, escarnecem, motejam e blasfemam do nome de Jesus. Há muitos hoje que, embora crentes, estão lá no mundo, na roda dos escarnecedores, acovardados. Não tem coragem de dizer, eu sou de Jesus, numa sala de aula, num escritório, na empresa, nos seus relacionamentos, completamente rendidos e acovardados. Mas o sexto passo, irmãos, da queda de Pedro, é a negação explícita de Jesus. Olha o versículo 57 comigo. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço, eu não sei quem é esse homem não. E se você perceber, a negação de Pedro foi tríplice. A primeira vez, uma criada passa, o vê lá esquentando um pouquinho, a noite estava fria, está lá pertinho da fogueira, ela olha e diz, tu és um dos dele. E ele responde, eu não sei o que dizes, eu não conheço esse homem. Aí ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre. Ele vai lá para outra área, buscar outros ares, para ver se lá ele consegue se disfarçar melhor. Aí passa uma outra criada e aponta para eles, olha, aquele ali é discípulo do Galileu, é discípulo de Jesus também. E agora Mateus diz que ele não só nega, ele jura, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu dou minha palavra que eu não sei quem é esse homem. Eu empenho a minha honra que eu não conheço esse homem. E aí diz a Bíblia que alguns homens chegam, talvez aqueles que prenderam a Jesus, e olham bem para ele mesmo daquele jeito não consegue fechar a boca, ele fala até sem saber o que está falando, e eles falam, olha, esse sotaque seu de nortista é indisfarçável, você é Galileu, cara, você é discípulo dele. E diz a Bíblia que agora ele não nega só não, ele não jura só não, agora ele blasfema, ele pragueja, ele fala palavrão, ele fala impropérios, eu não sei quem é esse homem. Ou irmãos, aqueles que começam de
queda em queda, e não se arrependem, eles vão caminhar mais, assodadamente rumo à queda fragorosa, terrível. E então, chega o 7º e último ponto, que é a blasfêmia, que está aqui na 3ª negação de Pedro. Ele blasfema. Lucas 26, versículo 70, é quem registra isso, e você pode conferir. Versículo 74, Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Você imagina um homem de Deus, um discípulo, um apóstolo, alguém que Deus usou para curar os enfermos, para libertar os endemoniados, para pregar o evangelho, aquele discípulo que desfrutava da intimidade com Jesus, agora está praguejando, tem impropério na sua boca, e ele está praguejando para dizer: eu não sei quem é esse homem, eu não sei quem é esse Jesus, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada com ele, eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Mas eu preciso dizer para você nesta noite que você e eu não somos melhores do que Pedro. Talvez toda essa escalada de descida, de queda, de abismo em abismo, é um relatório da sua vida, da sua história. E você sabe o que está acontecendo com você. E você sabe exatamente o diagnóstico do seu coração nesta manhã. Mas eu quero dizer para você também que há esperança para você, a restauração para a sua vida. E a vida de Pedro retrata para nós quais foram esses passos de escalada, de subida da restauração de Deus. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, na recuperação, na restauração de Pedro, está no versículo 22, capítulo 22 de Lucas, verso 61. Confira aí comigo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos em Pedro. Esse olhar maravilhoso de Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está aqui hoje, nesta manhã, e Ele está olhando para você, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de graça, com um olhar restaurador. Fixou neles o olhar, não precisou dizer uma palavra, bastou o olhar de Jesus. Isso é precioso, amados irmãos, porque os olhos de Jesus, a Bíblia diz que são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus penetram lá dentro dos corredores da nossa alma. Os olhos de Jesus penetram e abrem todos os cofres fechados, lacrados do nosso coração. Os olhos de Jesus chegam naquelas regiões mais tenebrosas que nós cuidadosamente escondemos os olhares humanos, e Jesus está olhando para você e para mim nesta manhã, para nos restaurar, para nos curar, para nos perdoar, para nos levantar. E diz o texto, veja você comigo, no verso 61, que quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Se lembrou da palavra do Senhor. Aqui está o primeiro passo para a restauração. É quando você se lembra da palavra do Senhor. Quando você se lembra de como Deus ama você, como Deus alertou você, como Deus está comprometido em restaurar a sua vida. Todos nós entendemos a preciosidade disso. Mas em segundo lugar, irmãos, vejam vocês no verso 62, o segundo passo da restauração de Pedro foi o choro amargo pelo pecado. Versículo 62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Marcos, no relato dele, diz: e caindo em si, desatou a chorar. Mateus diz: e saindo dali, chorou amargamente. Essas são as lágrimas do arrependimento. Há choro que é
o choro da vida, como o choro de uma criança. Se uma criança nasce e não chora, os pais não se alegram. Onde não tem choro de arrependimento, não tem alegria da reconciliação. E chegou a hora, irmãos, de nós também entendermos a necessidade do choro. Esta palavra amargamente, chorou amargamente, a palavra no grego significa água podre. É como se Pedro, ao chorar amargamente, toda aquela podridão, toda aquela sujeira do engano, da mentira, da farsa, da negação de Jesus viesse à tona e fosse arrancado de dentro dele. Quão é importante esse choro do arrependimento verdadeiro, do arrependimento genuíno. Não é choro com medo da consequência do pecado, não, é choro de arrependimento do pecado. Não é porque ele vai sofrer consequências, não. Ele está triste, ele está chorando, não é porque ele negou o seu Senhor, é porque ele pecou contra o seu Senhor, é porque ele entristeceu o coração do seu Senhor. Mas vem agora o terceiro degrau para subir na escala da restauração. E você pode olhar comigo aí em Lucas 24, versos 11 e 12, que é o impacto do túmulo vazio. Olha aí, por gentileza. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Oh, irmãos amados, Jesus ressuscitou, e Maria Madalena e as mulheres da Galileia foram avisar os discípulos que estavam trancados com medo dos judeus. E quando ele escuta essa notícia, ele sai correndo. E quando ele chega no túmulo, ele não fica apenas como espectador do lado de fora, olhando com medo, não. Ele entra. E quando ele entra, ele não vê o corpo de Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava agora glorificado, mas os lençóis estavam lá. E quando ele viu os lençóis, lá onde estava o túmulo de Jesus, isso mexeu com a alma dele. Ele compreendeu que as promessas que Jesus fizera, que ele morreria, mas ressuscitaria, era um fato consumado. E essa verdade que Jesus está vivo, é a esperança para a nossa restauração. Mas em quarto lugar, a procura especial de Cristo por Pedro. Olha comigo, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 7. É o quarto grau, aí o quarto degrau da escalada, da subida de Pedro. Marcos 16, versículo 7. Há um texto sublime das Escrituras. Vejam vocês, vamos ler o verso 6 e 7 para entendermos o contexto. Jesus, porém, lhes disse, está falando para as mulheres da Galileia: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Aliás, quem está falando isso é o anjo falando para as mulheres. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos diz. Isso é magnífico, porque Pedro era discípulo. Se Jesus dissesse, se o anjo dissesse apenas ide, dizei a seus discípulos, Pedro estava incluído, não é verdade? Estava incluído, claro. Aliás, ele era o primeiro da lista dos discípulos. Mas o anjo, traduzindo certamente a verdade divina, tem um cuidado especial com Pedro. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Por que a menção de Pedro? É porque o Senhor certamente sabia que a essas alturas Pedro não se considerava mais um discípulo. Ele não se considerava mais um apóstolo. Ele tinha negado o seu nome, Pedro, Petros, fragmento de pedra, virou pó. Ele tinha negado a sua fé, ele tinha negado o seu apostolado, ele tinha negado o seu Senhor. Ele se sentia o pior dos homens, ele se sentia na lona, no chão, nocauteado. Pedro tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro.
Talvez você que entrou aqui hoje tenha tido problemas na sua vida, lutas no seu coração. Talvez você tenha caído em pecado, talvez você tenha escorregado. O diabo tem rido da sua cara, o diabo tem escarnecido de você. Você tem ficado prisioneiro de pecados e vícios e mazelas. Mas hoje Jesus está aqui para levantar você, para perdoar você, para restaurar você, para você vir de volta para os braços do seu Salvador amado. Ele é o Deus da restauração. Mas, em quinto lugar, quinto degrau de subida, olha comigo João capítulo 21, versos 15 a 17, a pergunta especial de Cristo. Esta caminhada, e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia, isso foi anunciado em Jerusalém. De Jerusalém a Galiléia são 123 quilômetros em linha reta. Como não existe estrada em linha reta, vamos imaginar aí que devia ter mais de 150 quilômetros a pé. Eu imagino que quando Pedro faz essa jornada a pé, é uma martelada na consciência a cada passada que ele dá. Eu fico imaginando que Pedro deve ter pensado assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo em risco no meu nariz, e você é um covarde, você é um fracassado, você é um derrotado, você prometeu e não cumpriu, você fugiu acovardado. E diz a Escritura que quando ele chega na Galiléia, Jesus não está lá. E ele diz para os seus colegas, discípulos assim: eu vou pescar. E quando ele disse eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim, não tem mais chance para mim, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o passado, vou fazer uma viagem rumo ao passado, eu vou voltar tudo o que eu era antes, acabou o meu projeto de vida. Naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba, estão voltando, amanhecendo o dia, sem nada para comer. E diz a Bíblia que Jesus está lá na praia, andando, e eles não sabem quem é, porque não está claro o dia ainda. E Jesus se dirige a eles lá no barco, a 100 metros, 200 côvados: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus não precisava dessa informação. Ele não está perguntando isso porque ele precisa ser informado sobre isso. Ele está perguntando isso para despertar a consciência daqueles homens. E eles responderam: não temos, pegamos nada. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E quando eles lançam as redes à direita do barco, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. E João diz para Pedro: é o Senhor, Pedro, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro, ele voltou, Pedro. Eu imagino que Pedro, então, diz a Bíblia, que ele largou para lá o barco, tinha 100 metros, largou os peixes para lá, nadou, e agora ele vai me quebrar, vai me arrebentar todo. E ele chega e vê uma fogueira, um braseiro. Só tem 2 lugares onde aparece a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. E Jesus está dizendo para Pedro: sabe por que eu botei essa fogueira aqui? Eu quis, meu filho, reconstituir a cena da sua queda, a cena do crime. Porque hoje eu quero curar a sua memória, hoje eu quero curar a sua psique, hoje eu quero curar as suas emoções, hoje eu quero fazer tudo novo na sua vida, eu quero restaurar você por completo. No lugar que você caiu, você vai me confessar. No lugar que você caiu, você vai ser levantado. No lugar que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida. E depois de alimentá-los, então Jesus pergunta para ele, eu quero que você abra a sua Bíblia, leia em João 21, por favor. João 21, versos 15 a 17. Esse é o 5º degrau da restauração. Você pode ler comigo 15 a 17, vamos juntos? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu:
sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou lhe fazer uma pergunta nesta manhã, você que também está na sua casa, onde você estiver, você ama Jesus? Porque às vezes nós caímos em pecado, como Pedro, mesmo amando a Jesus. Quantas vezes você já ficou com vergonha de você mesmo? Porque sendo um discípulo, amando a Jesus, sendo amado por Ele, a gente por um momento de descuido, de cochilo espiritual, a gente fracassa. Mas Jesus está aqui hoje perguntando ao seu coração: você me ama? Se você me ama, tem esperança. Se você me ama, tem recomeço. Se você me ama, tem restauração. Se você me ama, nós vamos começar de novo. Se você me ama, está na hora de fechar a porta da tentação que rompeu caminhos na sua vida, levou você a fracasso e quedas, e vamos começar tudo outra vez. Mas vem a sexto degrau da restauração, que é o comissionamento de Pedro. Nesses próprios versos que acabamos de ler, 15 a 17, Jesus 3 vezes diz para Pedro. No verso 15, ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. No verso 16, disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. No verso 17, Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Talvez você está aqui hoje, você foi gente de linha de frente, de vanguarda. Talvez você está aqui hoje, até veio de uma outra igreja, e você era um líder lá, e hoje não, agora eu vou para a igreja de Pinheiro, vou sentar, vou ficar lá 10 anos, só no banco escutando, não quero saber de mais nada, não quero trabalhar mais nada, eu só quero agora ficar sentadinho no meu canto. E Jesus nesta manhã está colocando de volta o cajado de pastor na sua mão, para você sair do anonimato, para você assumir o papel que Deus um dia lhe deu, de você ser alguém de vanguarda, alguém de linha de frente, alguém que vai ser levantado, alguém que vai ser usado, alguém que vai ser revestido com o poder de Deus, para pregar com autoridade a palavra de Deus. O que eu acho maravilhoso, pastor Arival, meus queridos presbíteros, é que talvez hoje a gente fizesse diferente, né? Ô Pedro, você caiu, meu filho, agora você vai ficar no banco, você vai passar tantos meses sem falar nada, sem fazer nada, ficar no anonimato, você vai ler tantos livros, você vai fazer um exame oral, nós vamos fazer umas provas com você para ver se você passa no teste, você vai ser mandado para um psicólogo para ver se a sua cabecinha está boa ainda, e nós vamos fazer toda uma roupagem nova para você ser restaurado. E Jesus só exigiu uma coisa: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Se você ama Jesus, você está habilitado a cuidar das ovelhas de Jesus. Hoje Jesus quer restaurar não apenas a sua vida, mas o seu ministério, aquilo que Deus um dia confiou você para fazer. Mas finalmente, irmãos, o último lugar, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. É o enchimento do Espírito Santo. Atos 2,4, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam lá no cenáculo, 120 discípulos, Pedro inclusive, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, por favor, leia comigo o capítulo 2 de Atos, verso 14, todos juntos, por favor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz,
adverti-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro foi cheio do Espírito Santo, e a partir desse momento Pedro é um outro homem. Pedro é um homem de oração. A partir desse momento Pedro prega e os corações se derretem. A partir desse momento Pedro ora e os enfermos são curados. A partir desse momento Pedro é um homem poderosamente usado por Deus. Ele não teme mais açoites, ele não teme mais prisões, ele não teme mais a morte. A partir desse momento Pedro é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que se levanta ali em Jerusalém e prega um sermão sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. E quando ele está pregando no poder do Espírito Santo, os corações são compungidos, e naquele dia cerca de quase 3 mil pessoas são convertidas a Cristo. Não jogue a toalha, não retroceda, não. Você caiu, Jesus é poderoso para levantar você. Você ficou com vergonha do que você fez? O sangue de Jesus limpa você e purifica você e restaura você. Você ficou talvez lá atrás dos bastidores, com as luzes apagadas, querendo ficar no anonimato, sem fazer nada, pois Jesus trouxe você aqui hoje para restaurar a sua vida, seu coração. O Senhor está aqui hoje. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus de toda graça. E Ele está pronto a perdoar você, a restaurar você, a fazer tudo novo na sua vida. E Ele dá uma chance de recomeçar. Curva sua cabeça, por favor. O Senhor Deus está aqui hoje. Ele é poderoso para salvar, poderoso para perdoar, poderoso para restaurar. Onde estão os Pedros aqui hoje? Onde estão os Pedros aqui hoje? Se você quer hoje recomeçar, pedir que o Senhor perdoe e restaure sua vida, onde você estiver, fique em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se tem Pedro aqui que precisa recomeçar hoje, coloque-se em pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está neste lugar. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oh meu Deus, bendito é o teu nome, porque tu és o Deus de toda graça, o Deus que não leva em conta as nossas transgressões, o Deus que apaga as nossas transgressões, o Deus que joga para trás das tuas costas os nossos pecados, o Deus que joga os nossos pecados, as nossas iniquidades nas profundezas do mar, o Deus que nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados, o Deus que nos limpa, nos lava, nos purifica com o sangue de Jesus. Oh Deus bendito, restaura a nossa alma nesta manhã, Senhor. Visita o coração de cada pessoa que entrou aqui nesta casa, visita o coração daqueles que estão nos assistindo agora, onde estiverem, que seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de restauração, uma manhã de reconciliação e de recomeço. Apresentamos o teu povo que aqui está nas tuas mãos. Faz algo novo, extraordinário, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, amém.